Oi, turminha, tudo bem? Hoje vamos fazer a revisão de língua portuguesa. Lembra que a gente vem falando sobre o uso do S e do SS? Muito bem. No uso do S, quando a gente vai usar o S nas palavrinhas, tá? Ele tem entre duas vogais o sonzinho de Z. Por exemplo, casa. Lembra que a gente falou? Olha só o sonzinho que ele produz. Casa. Ele é escrito com um S, está entre duas vogais, mas ele tem um sonzinho de Z, tá? Ou então, a gente utiliza somente o S entre uma consoante e uma vogal. Porém, ele tem sim o sonzinho do S, tá? Como, por exemplo, na palavrinha consumo, tá? Cansado tem uma consoante e uma vogal e ele tem um sonzinho do S, tá certo? Para que a gente utilize, então, o sonzinho do... Para que a gente utilize o SS, ele tem que estar sempre entre duas vogais, tá? Porém, ele também representa o sonzinho do S. Então, quando está entre duas vogais e tem sonzinho de Z, a gente usa um S. Quando está entre duas vogais e tem sonzinho de S, nós usamos dois S's, tá? Como, por exemplo, sucesso, girassol, entre outras palavrinhas, tá? Que vocês já trabalharam também. Então, finalizamos a explicação do uso do S e do SS. Espero que tenham compreendido. Falamos também sobre verbos imperativos. Mas o que é um verbo mesmo? Um verbo é uma ação que a gente pratica, como, por exemplo, falar, né? Dançar, escrever, jogar, pintar, tá bom? Tudo isso são verbos. Eles podem indicar pedido, instrução ou ordem. Pedido é quando peço alguma coisa. Faça um desenho, por favor, né? Uma instrução. Desenhe com o lápis preto. Uma ordem. Não faça isso, garoto. Então lembre-se, eu estou usando os verbos. O verbo fazer, faça. O verbo desenhar, desenhe, tá? Lembre-se que são verbos, são ações que a gente pratica. E esses verbos, eles têm que estar de acordo com essas ações. Pedido, ordem ou instrução. Lembraram? Muito bem. Falamos também das sílabas tônicas nesse bimestre. O que é uma sílaba tônica? É quando a sílaba é mais forte. Como, por exemplo, a palavrinha forte, que eu disse agora. Forte. O for é a sílaba tônica. Por quê? Porque ela tem um som forte, tá? Então, nós temos elas classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que são as oxítonas? Oxítonas, elas são representadas, tá? Quando a sílaba tônica é a última mais forte. Café, né? Sofá. Então, são oxítonas. Paroxítonas é quando a penúltima é a mais forte. Túnel. Poste. Ok? Compreenderam? Muito bem. E proparoxítonas é quando a antepenúltima, a terceira, tem a sílaba mais forte. Médico, válido. Então, porém, nem todas as palavras, nem todas as sílabas tônicas, tá? Elas têm acentuação, ok? Algumas têm, outras não, certo? Falamos também sobre os substantivos coletivos. O que são substantivos? Muito bem, substantivos dão nome às coisas, tá? Então, os substantivos coletivos, eles dão um nome, eles classificam tudo. Dão nome para a janela, para a mesa, para a porta, para o cabelo, para as pessoas, para os animais, para os lugares, para tudo que está à nossa volta, tá? E o que é, então, prof? Um substantivo coletivo. Então, olha só, nós já trabalhamos, estudamos então sobre substantivos comuns e próprios, singular e plural, masculino e feminino. E agora estamos vendo sobre os substantivos coletivos. Os substantivos coletivos, eles nos permitem falar de um grupo específico de alguma coisa de forma singular, tá? O que é singular mesmo? É que tem uma única coisa, tá? Então, por exemplo, se eu uso assim, está vendo a constelação? Eu estou falando no singular ou no plural?
Muito bem, estou falando no singular, a constelação. Eu não estou falando as constelações, eu estou falando de uma única constelação. O que é uma constelação? É um conjunto de estrelas, são muitas estrelas que formam uma única constelação. Se eu falo assim, ai, olha só, uma matilha, eu estou falando de uma única coisa. Porém, dentro desta única coisa, eu tenho muitos cachorros, uma matilha de cachorros, por exemplo, né? Então, são muitos cachorrinhos. E eu estou falando nesses vários cachorros de forma singular, tá? Outra coisa, então, que a gente pode descobrir com facilidade sobre os substantivos coletivos é quando a gente utiliza o dicionário. Se você pesquisar no dicionário, por exemplo, a palavrinha elefante, você vai encontrar, né, o significado de elefante e lá no final vai ter o substantivo coletivo dessa palavrinha, elefante, que seria a manada. Manada quer dizer um conjunto de elefantes, tá? Mas, pessoal, não se preocupem em questão de decorar o que é isso, tá? O que são os vários substantivos coletivos, tá? Por quê? Porque os substantivos coletivos a gente aprende lendo, pesquisando, tá? E fazendo, e vocês precisam fazer isso para vocês aprenderem. Então, sempre que vocês utilizarem o dicionário para alguma coisa, lembre-se de olhar também os substantivos coletivos, que vai estar lá no finalzinho da descrição da palavra, tá? Então, lembram o que é os substantivos coletivos? Conjunto de elementos. E se eu disser assim, aqui tem muitas, tem um enxame, né? O que é isso então? Quer dizer que tem muitas abelhas, né? Se eu disser que tem uma revoada, olha que revoada linda, uma revoada de pássaros, tá? E posso utilizar muitas outras formas, como o ramalhete. E olha que ramalhete lindo de flores, tá? E dessa forma a gente vai identificando o que são os substantivos coletivos. Então, finalizamos por hoje. Espero que vocês tenham compreendido as explicações. Não fiquem com dúvidas para a atividade dos saberes. Boa sorte para vocês, tá? Beijinho, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!